Olá pessoal, nosso assunto hoje é a colocação do elástico. Continuando a calça que nós fizemos na aula passada, que foi uma calça simples com um elástico. A colocação do elástico, dessa forma aqui, é feita apenas uma barra. O resultado dela é assim, ela vai ficar aqui o tecido reto e o lado de dentro ele fica apenas uma barra. Esta é uma das colocações do elástico e a outra é desta forma aqui, que você deve ter ali na sua casa alguma peça dessa forma, onde a costura ela fica aqui. Ela é a união do elástico com a peça e fica esta costura aqui. Então vamos lá para o elástico. Elástico você deve escolher, não precisa comprar um monte, você pode comprar só a quantidade que você precisa e você deve escolher um elástico de boa qualidade. Existem muitas marcas de elástico, modelos de elástico, e vamos ver quais as dificuldades que você vai poder encontrar da colocação do elástico. Uma das dificuldades é a medida. Então, se você levar em consideração na lógica que a sua peça ela vai passar pelo seu quadril, ela vai conseguir esse tamanho da cintura como está na peça, ela é uma medida que passe pelo seu quadril. E nós podemos utilizar só a medida que está na cintura da peça. Existem algumas pessoas que tiram a medida da cintura ajustada, só que às vezes, dependendo do tipo de elástico, ele não passa no seu quadril. Então, veja a medida da cintura e tire 1/4 dessa medida. Vão ficar 3/4 da medida para você colocar de elástico. Como é que você faz isso? Você faz assim, ó. Você mede o tamanho da cintura, como está na sua peça. Veja aí, mede assim, ó, dobrado em 2, dobra em 4 e tira uma medida dessa, com 3/4. Aí você precisa lembrar que você vai precisar fazer a união dessa peça. E essa união você deixa mais 2 centímetros. Então, total, 3/4 mais 2 centímetros. 3/4 da cintura. Uma outra questão também que acontece é que quando você passa a costura, ela aumenta um pouquinho. Então, ela laceia um pouquinho o elástico. Então, quanto mais costuras, mais ela vai lacear essa medida de elástico. Isso depende da qualidade do elástico, do tipo de ponto que você está colocando, se está muito justo ou não. Ele laceia um pouquinho. Quanto a isso, a gente precisa fazer as experiências para ver se deu certo. Mas, numa média geral, dá certo esta forma aqui de fazer. Existe uma tabela também de medidas de elástico para você colocar em tamanhos padrão de manequim. E existe também um cálculo que ele é feito para você colocar a medida exata do elástico. Esse cálculo, se vocês tiverem interesse, eu ensino para vocês aqui. Mas, de uma forma geral, os 3/4 mais 2 centímetros ele dá certo. E você vai entender melhor isso na prática. Então, vamos para a prática. Vamos começar aqui por esse formato de elástico, como eu sugeri na calça. É deixado um excesso aqui de tecido para poder fazer uma barra, onde vai ser colocado o elástico. Então, uma das observações que eu quero fazer para vocês, quando vocês façam a medida do elástico, vocês conferem com a medida da cintura que vocês têm, para ver se ela vai ficar muito grande. Se ficar muito grande, então vocês vão ser obrigados a diminuir um pouquinho, mas no geral não fica grande. Como marcar então isso? Então você já marcou qual é o final aqui da sua peça, então vai ter que ficar aqui dentro essa medida. Então você marcou, eu gosto de marcar com o ferro, deixei aqui com o ferro para vocês entenderem melhor. Vocês não precisam marcar com ferro, vocês podem marcar com giz, com canetinha, aquela canetinha fantasma que vai ficar legal. Vocês vão deixar aqui de excesso o quê? A medida do elástico mais 1,5 cm. Algumas pessoas falam em deixar 1 centímetro, porque você vai fazer esta barra com esse 1 centímetro, você vai deixar mais. Porém, eu deixo 1,5 cm, vocês podem testar aí com 1 centímetro, com 1,5 cm, eu deixo, porque é mais fácil para vocês colocarem um elástico quando ele fica um pouquinho mais folgado. Ele não é para ficar folgado dentro do túnel, mas ele é para ficar de uma forma que facilite para vocês acertarem depois o franzido dele. Ele vai ficar assim, ó. Eu coloquei aqui 1,5 cm, então quando você coloca a costura aqui nesta parte, você vai colocar essa costura, pode entrar um pouquinho mais que ele não vai ficar justo, ó, ele tá folgado aqui. Então vocês vão fazer essa costura e deixar um espaço aberto por onde nós vamos colocar o elástico. Vocês já vão ver isso na prática. E vamos para a questão da medida. Mediu lá o elástico, tem um cortado aqui, o elástico ficará dessa medida aqui, ó. Como é que vai fazer? Aquilo que eu já expliquei.
expliquei. Mede aqui, essa é a medida da peça, mais 2 centímetros. Quando você faz a medida da peça, você marca. Então, chegou aqui, ó, divide por 4, vai dividir aqui por 4, e vai tirar uma medida daqui a aqui, que é, vamos tirar do final, que é aqui. Essa medida aqui, você marca. Pode pôr um alfinete, pode marcar de outra forma, mas você marca aqui. Porque esta medida aqui, ó, eu marquei aqui, você vai ter que tirar 2 centímetros a mais. Aqui, na hora de colocar o elástico, você pode deixar só marcado aqui, não cortar o elástico e colocar ele, porque afinal de contas, nós não vamos fechar até fechar aqui, até colocar ele dentro do tudo. E aqui, ó, no final, ele vai ficar assim, ó. Ficou a marca, vai ficar isso aqui, ó. Os 2 centímetros a mais, é esse pedaço aqui que foi deixado a mais, ele vai ser para a união da peça. E a peça vai ficar dessa forma aqui. Quando faz esses 2 centímetros, é depois desse espaço aqui. Aí você corta e aí você vai para a máquina. Então aqui ele vai estar marcado para facilitar. Se você quiser alinhavar, porque se for a sua primeira vez, você vai ter dificuldade para acertar, então vai fácil. Mas ele, no geral, se você passar com o ferro, ele já fica no lugar certinho, você consegue fazer. Não pode esquecer de deixar um espaço que é assim, ó, 5 ou 6 centímetros, que é por onde você vai colocar o elástico. Isso aqui nós vamos continuar fazendo a barra e colocando o elástico. Essa é a segunda parte deste modelo de elástico. Ok, fez aqui o túnel, por favor, façam com a linha da cor. Eu fiz com a linha aqui para vocês, para ficar mais visível. Fez o túnel, deixou um espaço aqui, que é por onde nós vamos entrar com o elástico. Aqui o elástico, se você tiver deixado ele com aquela marca e não cortou, tudo bem. Caso contrário, você deixa aqui um alfinetinho ou presta atenção apenas para não passar na hora que você estiver colocando. Eu estou usando um alfinete desse de segurança e é legal ter em casa um maior um pouco que esse, como aquele que usava antigamente de fralda, mas hoje já existe um colocador de elástico, que é uma pecinha para você usar para fazer isso aqui. Tudo para facilitar, né, a colocação. Colocou aqui e vai colocar aqui dentro, procurando deixar ele sem torcer, que é mais fácil para facilitar o final. E vai colocando aqui e puxando o tecido. Quando o alfinete é maior, facilita mais. Quando eu falo em torcer, é isso aqui, ó. Ele vai torcendo, aí você vai acertando. Aquela questão que eu falei de deixar ele folgado também é para isso aqui, ó. Porque ele facilita mais na hora de você colocar e acertar ele. Se você deixar ele justo, você consegue fazer, mas é mais um pouquinho mais difícil. Chegou no final, você coloca ele aqui, pode puxar bastante, observe sempre se não foi torcido, pode puxar bastante porque precisa de espaço para ir para a máquina. E aí você vai colocar ele ali onde você tinha marcado, prender com o alfinete para não soltar e vai para a máquina para fechar isso aqui. Nós já voltamos para concluir. Então vamos lá. Fechou, fecha dessa forma aqui, por isso que eu disse deixa bastante puxado assim, ó, para poder dar espaço para a máquina. Fechou assim, passa as costurinhas aqui como você quiser. Aí você puxa e ele vai estar todo certinho. Aí, como vocês viram aqui, um pedaço fica mais franzido que o outro, porque você puxou. Isso aqui com a miniatura não vai ficar muito franzido, mas é isso. Você vai pegar, aí conclui aqui fechando, encerrando aqui, ó. Termina essa barra, fecha aqui e ele vai ficar todo fechado, para você poder fazer a costura que vai em cima. Na próxima etapa, nós voltamos aqui para a colocação da costura aqui. Eu costumo colocar um pé de máquina. Se você quiser diferente, você vai precisar marcar antes de fazer isso aqui. Então, encerrando aqui, colocou o elástico, fechou, passa a costura aqui para concluir essa barra. E nós já voltamos para você colocar a costura aqui. Você pode até deixar assim, ou passar apenas uma costura no meio, mas com o tempo ele vai enrolando aqui dentro. Então a gente passa aquelas costurinhas para ele ficar melhor. Aí você vem para a máquina para fechar aqui. Começa um pouquinho antes, quando acabar a costura. Aí você vai organizar aqui o franzido. O franzido ele é bem simples de organizar, porque quando você puxa, aqui tem pouco, né? Mas quando você puxa ele assim, ó, ele vai acertar. E aí o que você precisa fazer? Acertou aqui, ó. Puxou, ele acertou, ele fica franzido igual. Para ele não sair do lugar, você precisa segurar. Segura com o alfinete dessa forma aqui, ó, atravessado. Segura em 3, 4 lugares, mais se o espaço for maior, para ficar junto. Para não torcer na hora de colocar. Se você tiver máquina doméstica dessa aqui, uma forma fácil de fazer isso aqui é assim. Mas se você não tiver a máquina dessa aqui, você pode fazer do lado de dentro, assim.
Eu prefiro o lado de fora, mas é hábito. Você faz como você achar melhor. Vou fazer 2 costuras e vou fazer de acordo com um pezinho de máquina. Então, esticou, colocou tudo aqui, o que você vai fazer? Você vai costurar de um alfinete no outro alfinete, porque aí você consegue segurar. Como essa é miniatura, eu não vou colocar aqui não. Você prende com vários alfinetes e aí você vai de alfinete em alfinete, que aí você tem que puxar muito o tecido para poder o tecido não sair do lugar. Então você põe vários alfinetes assim, como vocês podem não ter a máquina que encaixe, então vamos dessa forma aqui, ó. Coloca assim, ó, do lado direito para dentro, segura em um alfinete, um lugar que estiver preso, segura no outro, estica e vai. Só que isso aqui, ó, na hora de você esticar, não é para você puxar, que daí você estraga a sua máquina. Então você não vai puxar, você vai esticar o tecido, a máquina puxa o tecido. Então você só coloca assim, segura com a mão firme e vai. Tira o alfinete para não quebrar a agulha. Até chegar ao final. Novamente para a próxima costura. E assim você conclui o seu trabalho de colocação de elástico. Um pezinho de máquina, ele vai dar certinho, porque você pode ir medindo pelo pé da máquina quando vai colocando. A outra forma de colocação é esta aqui. Você vai deixar pronto o cosco e você vai colocar o elástico aqui dentro. O elástico, à medida que nós já vamos falar, nessa situação aqui, ele precisa já estar fechado. Então, mede e fecha o elástico para colocar aqui. Quanto à medida aqui, que você precisa entender. Esse elástico vai passar aqui dentro, então ele vai ter que ter a medida. Eu não vou dizer para você qual é a medida, porque a medida ela é de acordo com o tamanho do elástico. Né? Então, você vai preparar um tecido que vai ser 2 vezes o tamanho do elástico, mais um espaço aqui para você fazer a costura. Esse espaço aqui eu deixei bastante, podemos até recortar. E o outro é 1 centímetro, é um tamanho bom, mas você pode deixar mais, que eu quero dizer para vocês, que aqui vocês podem deixar mais para cortar depois, quando você estiver pronto. E aí você vai no ferro, dobra. Essa tira aqui, que tamanho que tem essa tira? Essa tira, ela tem que ter o tamanho exato daqui. Onde você vai depois, mais tarde, você vai pregar este aqui, então nessa parte aqui. Então essa tira, ela tem que ter o tamanho de comprimento daqui, mais outra costura, lógico, para ele fechado, ele tem que ficar desse tamanho aqui. Aqui você pode colocar ele assim, fechado, e colocar o elástico dentro e fazer. Você pode colocar ele aberto, dessa forma aqui. E aí, como é que você faz? Você coloca ele aberto e faz isso aqui, ó. Como ele já tá marcado aqui onde é o meio, você vai fazer isso aqui. Quando fecha ele, fecha aqui, ó. A costura tudo junto com o elástico. Fechou, ele vai, na hora que você for fazer a volta, ele já vai estar encaixado o elástico dentro. E aí você vai para a máquina e vai fazer a costura aqui junto com o elástico. Tomando cuidado sempre com o pezinho da máquina, a agulha não pegar o elástico tem que ficar solto aqui dentro. Então, voltamos àquele mesmo assunto, que você deve deixar um espacinho para o elástico ter uma folga aqui. Para depois você acertar o elástico, o franzeto do elástico, ele vai estar certinho ali dentro. Então, nós vamos para a máquina para fazer este aqui. Vou mostrar para vocês, olha, a gente já havia falado. Você pode colocar o elástico aqui dentro e ir fazendo a costura aqui. Mas você pode prender já um lado do elástico. Deixa eu prender aqui, que é para vocês entenderem por que prende aqui. Essa dobra aqui, onde foi marcada a dobra, você vai colocar e vai passar essa costura aqui, fechando o elástico, com o elástico bem na dobra do tecido. Então, ele vai ficar assim. Deixa eu fazer para vocês entenderem. Então, ele ficou preso aqui, ó, bem na dobra. Quando você fechou o tecido aqui, ele já vai ficar na dobra do tecido, seguro ali. E, como é pequeno, nós podemos começar a fazer daqui. Mas se a situação for assim, um cos, né, grande, você pode prender até em vários lugares aqui com alfinete. Eu faço sem prender com alfinete, mas vou colocar aqui com alfinete para vocês entenderem melhor. Mediu aqui, ó, metade daqui. Mediu aqui, metade. Mediu a o cos aqui, metade.
tá? Metade de cada um. Então, lógico que tá a diferença. Chegou aqui, ó, pegou a metade com a metade, coloca aqui e prende aqui. Por que que faz assim? Para distribuição do franzido depois. Eu coloco ele sem colocar assim e não prendo o elástico, porque quando eu coloco aqui, eu já vou tomando cuidado para não prender o elástico. Então depois ele vai se soltar sozinho, assim vai ficar soltinho lá dentro e eu acerto o franzido. Aí nós vamos lá, ó. A costura ela tem que ficar onde? Um pouquinho mais solto do que o elástico. Quando você vai costurar essa parte aqui, então tem algumas pessoas que dizem assim, ah, mas como é que eu vou saber que não tá pegando elástico? É só você passar o dedo aqui assim, que você vai sentindo se o elástico tá sendo preso ou não. Então vamos lá. Como o elástico fica solto dentro, quando você chega nessa parte final, você chega e puxa o elástico e ele dá certo, porque você vai puxar, ele vai estar solto, você ergue o pé da máquina, mantém a agulha baixa, ergue o pé. E aí você volta a fazer contorno. Terminou o contorno, faz o mesmo que foi feito no outro, distribui bem, estica, 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 vai todo franzido pro lugar, aí você distribui bem e prende com o alfinete, em várias etapas, daquela mesma forma que foi feito no outro. Existem algumas pessoas que elas colocam aqui, ó, elas já prendem aqui junto com a calça, ou com a saia. Eu acho mais aconselhável você fazer e depois prender em cima dessa costura aqui mesmo, você pode prender na peça tua, que já está pronta. Então, prendeu com o alfinete, aquela mesma forma que nós já falamos, vem para a máquina. E aí, aquela observação de sempre. Essa aqui eu vou fazer assim. Tirei aqui o pé para vocês verem. Não é para você puxar a peça para ela aí, é para você puxar o elástico. Então, esticou o elástico, deixa que a máquina puxa a peça, para não estragar a máquina. Então, vai de um alfinete no outro dessa forma. E um pezinho de máquina. Vou começar aqui por cima, que visualiza melhor aí. Quando chegar aqui, ó, terminou, concluiu, você pode rebater. Aí você ergue o pé e coloca só um pouquinho para cá, mais um pé de máquina e volta a fazer, porque aí você já está preso aqui, você não precisa mais do alfinete. E aí concluiu. Ele fica bom e é fácil de fazer porque você não tem o peso da peça. É por isso que as pessoas gostam desse tipo de elástico. Se você não colocar a peça aqui, você não coloca o peso da peça. Você só fica com o elástico para poder fazer e posteriormente colocar na sua peça que já vai estar pronta. Para colocar, é só você colocar aqui e passar a costura em cima dessa aqui. Faz o acabamento e a peça está pronta. Então, concluindo aqui a questão, os elásticos, a colocação do elástico, eu espero que vocês aproveitem a aula, façam das duas formas para ver qual é o melhor para vocês. Como eu deixo sempre bem claro aqui, existem várias formas de fazer as coisas e às vezes a gente se adapta melhor a uma do que a outra. Então, façam das duas formas e entendam qual é a melhor forma de vocês fazer, qual é o melhor para você. Se você tem interesse por costura, quer aprender a costurar, que é iniciante, aqui tem um link que vai direto para o nosso curso Transformando Vidas com Costura. E até a próxima!